Fala turma, beleza? Esses dias a gente falou sobre meta de ação e meta de resultado. Falamos bastante sobre esses dois itens, mas a gente não conseguiu fechar uma ideia e eu estou voltando aqui agora para fechar com você. O que eu disse para você é o seguinte, que existem dois tipos de meta. A meta de ação e a meta de resultado. Até dei um exemplo para você da escada. Para você chegar no segundo andar, é o resultado que você quer atingir. Só que para você chegar até lá em cima, você precisa subir alguns degraus e cada degrau simboliza a sua meta de ação. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre elas e o porquê a gente ter meta de ação e meta de resultado facilita a nossa vida e facilita, por que não dizer, a nossa saúde emocional. Então presta atenção aqui comigo. Imagina que você esteja exatamente num ponto e deseja chegar no seu resultado que está distante. Só que se você ficar daqui olhando para lá e você perceber que esse ponto está muito distante, isso vai causar em você ansiedade, vai causar em você, pode ser que cause estresse, e você vai ter uma dificuldade tremenda de conseguir perceber a possibilidade de você chegar nesse objetivo. É como você estar no primeiro andar, olhar e falar assim, vou pular de uma vez só e chegar no segundo andar. Você vai tentar e não vai conseguir. É muito mais fácil você subir degrau por degrau. Então, a gente pode dizer que a meta de resultado é aquela que está lá longe, que está lá na frente. E que a meta de ação é exatamente os checkpoints, né, que você faz ao longo do percurso. Faz de conta que você vai colocar ao longo do seu percurso um checkpoint, 2 checkpoints, 3 checkpoints, né, e 4 checkpoints. Ou seja, vamos simbolizar que a meta de resultado seja chegar aqui, mas que você dividiu essa meta de resultado em diversas metas de ação que, ao você concluir ou ao você chegar nas metas de ação, você vai conseguir cumprir o seu objetivo, tá certo? Bom, Medeiros, por que isso é importante para mim? E agora eu vou te explicar o porquê que isso é importante. Quando a gente olha daqui e percebe que o nosso resultado, que o nosso objetivo está muito longe, a gente começa a se comparar, né? A gente faz uma comparação com as pessoas que estão no mesmo caminho, porém já estão mais à frente ou já chegaram onde a gente deseja. Principalmente nesse momento onde a gente vive uma revolução das mídias sociais, é muito fácil a gente olhar para as pessoas, ver o resultado e querer comparar a nossa caminhada com alguém que já chegou na meta, que já chegou no objetivo. E a comparação, muitas vezes, nos faz não só desistir da nossa meta de resultado, como muitas vezes a comparação nos faz a gente sentir menos do que realmente a gente é. Uma segunda coisa que a gente dividir as metas facilita é que no mundo acelerado que a gente vive, muitas vezes a gente acha que o comum é a gente conseguir sair daqui e chegar aqui numa velocidade tremenda. Mas perceba que as coisas na vida são sempre faseadas. Você primeiro engatinha, depois você anda, depois você corre, depois você consegue participar de uma maratona, dependendo se você conseguir treinar e conseguir se preparar para isso. Mas tudo começou engatinhando. Foi o seu primeiro checkpoint. Você começou engateando. E no mundo acelerado que a gente vive, a gente não quer ter objetivos intermediários. A gente não quer construir, muitas vezes, o caminho para chegar na meta de resultado. A gente quer, pela aceleração, por esse mundo corrido que a gente vive, muitas vezes a gente quer chegar logo no resultado e isso acaba com a nossa saúde, isso acaba muitas vezes com a nossa carreira, isso às vezes acaba muitas vezes com o nosso investimento e acaba com uma das coisas mais importantes que a gente tem, quando a gente começa a bater e não conseguir chegar onde a gente quer, acaba com a nossa autoestima, que é uma das coisas mais importantes, é a confiança. É você confiar que você consegue chegar onde você deseja. Mas uma das coisas que, quando eu consigo entender a diferença, ou quando eu consigo fazer essa comparação entre meta de ação e meta de resultado, é o seguinte, ó, que quem tem meta de ação e que a soma das metas de ação chega
no resultado é alguém que conseguiu fazer um planejamento, é alguém que se planejou, é alguém que pensou, é alguém que organizou as ações, é alguém que organizou o pensamento. Eu imagino o seguinte, ó, quando você organiza o pensamento, quando você organiza as ações, você mesmo diz para você o seguinte, olha, as coisas vão acontecer faseadamente, as coisas vão acontecer uma de cada vez e isso diminui o nosso estresse, diminui a nossa ansiedade. Uma das melhores coisas que o planejamento pode fazer para mim e para você é nos ajudar a chegar na meta, mantendo a nossa saúde emocional, mantendo a nossa saúde em dia, tá certo? Mas tem uma outra coisa que dividir a meta em checkpoints ajuda muito. Dividir a meta em metas de ação ajuda muito. É o quê, Medeiros? É o auto. Ajuda no autoconhecimento, na autoavaliação, na autoliderança, na autodeterminação, na autoconfiança. Quando eu divido a minha meta de resultado em metas de ação, em objetivos intermediários, e na medida que eu vou cumprindo esses objetivos, eu começo a acreditar que é possível. Quando você sobe o primeiro degrau, você sobe o segundo, você sobe o terceiro, você sobe o quarto, você sobe o quinto. Quando você está no sexto degrau, você fala, cara, só faltam 4 para eu chegar no meu objetivo, só faltam 4 para eu chegar na minha meta. Você começa a se motivar porque você vê as coisas acontecendo. Eu costumo orientar palestrantes, todos os anos passo pelas minhas mãos quase 1000 alunos de palestras. E uma das coisas que eu sempre falo para eles, vamos fasear o seu crescimento. Na medida que você consegue se posicionar, que você consegue achar aquele tema que você quer falar, você ganha um degrau. Na medida que você consegue estruturar o seu roteiro, você ganha o segundo degrau. Na medida que você consegue ter ou treinar a sua performance, você consegue um terceiro degrau. E assim as coisas vão acontecendo paulatinamente. E quando você percebe, você já está lá em cima, você olha para trás e fala, nossa, o quanto que eu já subi. Então, perceba que uma das coisas que dividir a meta de resultado em meta de ação é que você consegue se autoavaliar ao longo do caminho, você consegue se autodeterminar, você consegue pegar as rédeas do processo, porque você consegue ver o progresso chegando, o progresso acontecendo pertinho de você. Mas aí você pode perguntar assim, Medeiros, mas tem um outro item aí que você colocou e talvez para mim seja o item mais importante de quando você divide meta de resultado e meta de ação. Vamos dizer que eu queira escrever um livro. E estar com o livro pronto, para mim, é a meta de resultado. Mas eu vou fasear esse livro em diversas partes. Primeiro, eu vou desenvolver o roteiro do livro, os pontos principais do livro. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse roteiro e vou determinar dias para que eu consiga estar com cada capítulo desse livro escrito. Depois eu vou para a fase de revisão, onde eu vou mandar para pessoas, as pessoas vão olhar, vão me devolver o livro, vão falar, Medeiros, está legal o seu livro, dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali, eu vou falar, puxa, agora eu vou para outra fase, que é a fase de achar uma editora, de construir esse relacionamento com a editora. Perceba que a gente vai faseando as coisas. Mas, Medeiros, qual é a vantagem de fasear as coisas, de achar checkpoint? É exatamente isso aqui, ó. Eu tenho mais probabilidade de não me distrair com as coisas. Existe uma frase que eu gosto muito, que está escrito na Bíblia, que fala o seguinte, basta cada dia o seu mal. Ou seja, quando eu tenho objetivos curtos e de pequeno prazo, quando eu tenho objetivos curtos, a probabilidade de eu não me distrair é muito maior do que eu ter objetivos grandes e que estão distantes de mim. Quando eu tenho objetivos curtos e próximos, quando eu tenho objetivos pequenos que eu consigo resolver num curto espaço de tempo, a probabilidade de eu me distrair com outras coisas é muito menor. Por isso que eu quero dizer para você que você saber fazer essa gestão dos seus objetivos, das suas metas é muito fundamental. Porque quando eu consigo jogar o meu sonho, a minha meta lá em cima, e eu consigo voltar dividindo isso em passos, e passos que sejam extremamente execuíveis e executáveis, passos que me ajudem a cada dia ter uma dose, uma pílula daquilo que eu estou construindo, isso me faz ser mais focado e não me deixa ter distrações ao longo do caminho. Então, o que eu quero dizer para você é que a pessoa que tem sonho, que tem meta, é como se fosse um sniper. O sniper, quando ele vai atingir um alvo,
O sniper coloca um tapa-olho e ele fica apenas com o olho aberto. Sabe para quê? Para ele não se distrair com aquilo que está à volta. Quando a gente tem metas curtas, que são fáceis da gente conseguir olhar para elas e perceber que a gente está executando, a gente começa a ter um foco muito maior. Quer perder o foco? Coloque a sua meta de resultado todos os dias à sua frente. Agora, quer ter foco? Coloque a sua meta de ação todos os dias à sua frente e fala: hoje o que eu tenho para fazer é exatamente isso. Eu me lembro que quando eu ainda trabalhava no meu último emprego, todos os dias antes de eu ir embora, eu pegava um post-it e escrevia as 4, 5 ações que eu precisava fazer no dia seguinte. Eu pegava aquelas 4, 5 ações, colava na tela do computador e ia embora. Quando eu chegava no outro dia, a primeira coisa que eu ia fazer era pegar o post-it, colocava em cima da mesa e enquanto eu não cumpria aquelas tarefas ali que eu elenquei no dia anterior, eu não ia embora. Por quê? Porque basta cada dia o seu mal, ou seja, basta cada dia a sua tarefa, basta cada dia a sua carga, basta cada dia o seu checkpoint, basta cada dia a sua meta de ação. Se eu cada dia conseguir eleger para mim uma meta de ação, ao final de um mês eu cheguei num resultado. Mas o que isso facilita? Isso facilita porque diminui a ansiedade. Porque eu sei que aquele dia eu tenho aquela pequena ação para fazer. Mas eu sei que se eu juntar aquelas pequenas ações, no final de um período, eu vou ter a minha meta de resultado. Então, para a gente fechar e finalizar esse bate-papo sobre metas de ação e meta de resultado, eu quero fazer uma comparação com você aqui e dizer que essa não é mais importante do que essa. A meta de ação não é mais importante do que a meta de resultado. As duas são importantes. Sabe por quê? Porque a meta de resultado é você chegar no segundo andar, mas a meta de ação é cada degrau que você vai subir. Você só precisa entender o seguinte, ó, em relação ao prazo, a meta de ação, ela é curta. Em relação ao prazo, a meta de resultado, ela é longa. Por quê? Porque a soma das metas curtas vão dar num resultado que é uma meta de longo prazo. Quando eu foco no que é curto, quando eu foco naquilo que está próximo, eu tenho a tendência a não distrair, a me conectar melhor e não ficar ansioso. O foco é mais fácil, ele está ativo numa meta de curto prazo. Quando você coloca basta cada dia o seu mal, quando você coloca a pílula diária para você cumprir, para chegar naquela meta, naquele objetivo, você tem uma atenção muito maior. Agora, quando a sua meta está muito distante, se você não divide a sua meta de resultado em metas de ação, a probabilidade é que você perca o foco, porque a meta está tão distante que qualquer pequena coisa vai te distrair. Então, qual é a melhor maneira para se construir um objetivo de longo prazo? É dividi-lo em diversas partes, em diversos objetivos de curto prazo. Uma outra coisa que eu queria dizer para você, a ansiedade, ela é baixa quando a gente tem ações executáveis no curto prazo. Por quê? Porque você foca exatamente no curto prazo. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia aquela ação, basta cada dia aquela pílula. Tá certo? Mas quando você não consegue perceber o seu avanço diário, o seu tijolo que você coloca a cada dia, existe uma grande probabilidade de você ter uma ansiedade alta. Por quê? Porque você não está conseguindo ver o objetivo próximo de você. E isso faz com que você aumente a sua ansiedade, que você perca o foco, isso faz com que você não seja produtivo, isso faz com que você tenha uma dificuldade tremenda de chegar na sua meta, no seu objetivo. Quer não cumprir a meta e não realizar o sonho? Esteja no estado de ansiedade. E assim como o estado de ansiedade, acontece a mesma coisa. Quando eu tenho metas curtas, quando eu delimito o que eu preciso fazer no meu dia, eu diminuo o estresse. O estresse, quando você tem metas de ação extremamente bem balizadas, o estresse é baixo. Quando você não tem metas de ação extremamente balizadas, o seu estresse é alto. Tá certo? O seu estresse é alto, porque você não consegue perceber que você tem capacidade para resolver. Ou você começa a ver as pessoas que já estão lá e isso começa a te trazer um estresse muito maior. E, para finalizar, quero falar com você
o seguinte: quem tem metas de ação tem planejamento. Quem não tem metas de ação não tem planejamento, tá certo? Não tem uma das coisas mais importantes na vida, que é planejar. Eu espero então que a gente tenha fechado esse assunto, metas de ação, metas de resultado. Gostaria muito que você ficasse ligado nas minhas redes sociais. Eu vou estar sempre trazendo conteúdos relacionados à meta, ao objetivo, a você chegar no alvo, realizar seu sonho, porque eu acredito o seguinte, uma das coisas que faz o homem mais feliz é ele conseguir planejar e executar as suas metas. E um dos meus objetivos é que a gente seja feliz, que a gente viva num mundo mais feliz, de pessoas mais contentes. A Exame soltou uma pesquisa em 2018 que ela disse o seguinte, que 58% dos brasileiros são infelizes, porque a maioria dos brasileiros não conseguem chegar nas suas metas e nos seus objetivos. Está na minha mão, está na sua mão a gente transformar o Brasil num país de pessoas mais felizes, tá certo? Se você gostou dessa aula, se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque é fundamental que eu e você possamos construir um Brasil mais feliz, tá certo? Fique ligado que eu vou estar sempre trazendo para vocês aqui conteúdos diferenciados. E se essa aula foi relevante para você, não esqueça de deixar o seu depoimento aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz de saber se você entendeu a diferença entre meta de ação e meta de resultado. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu te ajudei a ser alguém mais feliz e mais realizador.